alguns domingos atrás, nós estávamos comentando, acho que são 2 domingos atrás, sobre a volta de Cristo, sobre o que nos espera, sobre a vida eterna. Nós não podemos perder essa dimensão na nossa vida, porque ainda que você tenha adversidades e sofrimentos e perdas momentâneas, Paulo fala, a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. O que você diz? Vai chegar uma hora que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Amém. Ele vai ajustar as contas, o reto juiz vai ajustar todas as contas, as injustiças foram feitas, e vai nos dar a coroa da justiça para aqueles que o amam. Ou seja, existe um galardão, um prêmio, uma realidade eterna para aqueles que conseguiram viver, passar pela terra, lidar com as injustiças e adversidades e guardaram a sua fé. Amém. Então, Paulo, quando chega no final da sua jornada, ele diz, combati o combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, no fundo, o que importa para nós, nesse contexto todo? A gente não sabe o que está sendo apresentado para nós, muitas vezes, a gente não entende tudo, a gente não entende tudo. Difícil entender tudo o que está acontecendo no mundo. E se nós não conseguimos entender tudo, não tenta entender, não gasta teu tempo tentando entender. Foca a tua vida em agradar a Deus, porque fé agrada a Deus. Ou seja, foca a tua vida em acumular essa moeda. Fé é a moeda celestial. Tudo no reino de Deus funciona em troca de fé. Seja feita conforme a tua fé. Você tem pouca fé, aumenta a minha fé. Fé, amém, como um grão de mostarda. Se você tiver fé, você move um monte. Ou seja, qual é a moeda de troca do ser humano para lidar com as coisas do reino de Deus? É se você tem fé, aumentou a tua fé, permaneceu na fé, qualificou a tua fé e no final da jornada você guardou a fé. Amém? O que você tem para apresentar diante de Deus no final da tua jornada? Eu guardei a minha fé. Amém? Jesus diz assim, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O que ele está dizendo isso? Não é que ele quer que isso aconteça. Ele está dizendo, essa é a coisa mais importante. Mas as pessoas estão tão distraídas com outras coisas, que estão acumulando coisas, acumulando situações, e elas estão esquecendo da coisa principal. O Senhor vem encontrar fé na terra. Amém? Deus do universo, o Criador do universo, Ele está procurando um coração totalmente dele, que Ele possa se manifestar. Fé vem pela manifestação de Deus, ou seja, um coração humilde, rendido a Deus, se abre para Deus ministrar e fé é gerada. Ou seja, quanto mais você anda com Deus, mais você obedece a Deus, mais você caminha com Ele, mais você vive a vida com Ele, mais fé você... Amém. Fé vem. E aí o que acontece? Fé sem obras é morta, você precisa exercitar a tua fé agora. Essa fé que você tem, você põe em prática. E Jesus disse, como assim se podes? Deus pode tudo. E aí ele retrucou, ele devolveu a pergunta e disse, se crês. Não é se podes. Deus pode tudo. A questão é se crês. Então, pensa dessa maneira, talvez seja uma maneira simplista. Se você precisa de reais no banco ou no bolso para você comprar as coisas nesse mundo, no Brasil. Você precisa ir, roupa, comida, o que seja. Pagar o médico, remédio, plano de saúde, o que seja. Cortar cabelo, comprar presente, comer. No reino de Deus você precisa de fé. Para acessar as riquezas do reino, você precisa de fé. A Bíblia diz que a todos nós foi dada uma medida de fé, então você precisa de fé. Essa é a moeda de troca no reino. Então, se você quiser acessar as coisas do reino de Deus, onde é que você investe a tua vida? Você investe a tua vida em crescer no conhecimento de Deus. Amém. Em andar com Ele. Em sentar aos pés de Cristo e ouvir a pregação do Evangelho, para que fé venha. Fé vem
por meio de Jesus, pela palavra dele, inspirada pelo Espírito, é a única maneira de você ter de acumular fé. As pessoas que pensam em aposentadoria estão querendo acumular dinheiro para poder viver tranquilo. Nós deveríamos estar acumulando fé. Amém? Acumular fé. Porque vai chegar um dia que nós vamos chegar diante de Deus, Ele vai ver se as nossas obras foram pedras preciosas, feno, vento. O que é isso? Qualquer coisa que foi gerado por Deus, por fé, são coisas eternas, que é o que agrada a Deus. Em outro texto, Jesus fala assim, que no final, a iniquidade vai ser tão grande que o amor se esfriará de quase todos. Então, olha só, olha as duas coisas que você tem. Pressão enorme, iniquidade, maldade, violência, o mundo todo pressionando. Qual é o objetivo do sistema, do mundo? É esfriar o teu amor por Deus e detonar com a tua fé. Esse é o objetivo. Então nós precisamos entender como o mundo opera para você saber também. O que eu faço nessa hora? Você sabe uma coisa, que o inimigo veio roubar, matar e destruir. Ele vem arrancar, tocar o teu coração, para que o teu coração não creia, você duvide de Deus. Então, ele está atrás do teu amor a Deus, do amor de Deus no teu coração, na obra do Espírito que produz fé na tua vida. É isso que ele está atrás. Tudo o que acontece é só camuflagem, é distrações, tem um objetivo, onde você começa a ficar chateado com Deus, o teu amor se esfria, você começa a ficar morno, você questiona Deus, porque você foi injustiçado, porque o mundo é tudo ruim, ninguém me valoriza, ninguém me entende. Você está caindo na estratégia do inimigo. O amor se esfria e como a Bíblia declara, Paulo escreve, se eu não me engano, ele escreve aos Coríntios, ele diz, essa fé que opera pelo amor. Ou seja, o amor de Deus é central na nossa vida. E ele é derramado em nosso coração pelo Espírito. Você percebe? É uma obra gloriosa do Espírito Santo de Deus revelando o amor dele e fé é gerado. Isso é central, é isso que você tem que cuidar. Então, você vai dizer assim, o que eu faço? Como eu faço? Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu tenho uma carreira, eu tenho que escolher que curso eu vou fazer, eu vou casar, eu vou fazer isso. Não importa o que você tem em mente, você tem que ter na estrutura da decisão algo. Isso aí vai aumentar a minha fé, ou vai aumentar o meu amor por Deus, ou vai atrapalhar a minha jornada com Deus. É isso. Essa é a base das tuas decisões. Então, o que acontece é que nós estamos vivendo num cenário, e como eu disse, são cenários tão confusos que você já não sabe mais como você opera nele, em que você dá prioridade, em que você investe, como você faz. E Colossenses, então, vamos olhar Colossenses, começar com esse texto, Colossenses 3. O que, meu irmão e minha irmã, importa? Que cada dia que passa, você está amando mais a Deus e está mais confiante, cheio de fé para lidar com os problemas. Isso é o que importa. Ok? Isso é o que importa. Você está mais cheio de fé, menos medo, mais confiante, mais cheio de coragem, mais confiante em Deus. Por quê? Você está andando com Deus, fé vem. Você está tendo que lidar os desafios da tua fé, mas no final, o que está entrando é mais do que está saindo, certo? Porque fé está entrando, você está usando a tua fé, mas fé está entrando, mas no final está acumulando fé. Esse é o objetivo. Você gasta mais ou gasta menos do que entra. Como você acumula algo? Você libera menos do que está entrando. E nós estamos vivendo num conceito que o mundo está oferecendo para nós, que você pode gastar o que você não tem. Ou seja, você está sendo presunçoso, fazendo e dando passos que você não tem condições de bancar. Então ele vai sugando você.
E na realidade, o que nós temos que entender, e pensa nesse conceito, é um conceito singelo, mas do consumidor e do poupador. O consumidor, a cabeça dele é gastar. Entrou, gasta, e vai atrás. Você é estimulado a isso. Entrou, gasta. Ou seja, você tem um pouquinho de ânimo sobre alguma coisa, você já sai pregando, você já sai fazendo, já sai, amém, você já sai, amém. O que acontece? Que primeiro, você só pode dar o que você tem que entrar primeiro. Tem que virar vida primeiro em você, e depois você vai. E aí você vai acumulando. Fé vem por ouvir a voz de Deus. Você jamais pode deixar de perder a fome por andar com Deus, de ouvir a palavra de Deus, sentar aos pés de Cristo todos os dias. Amém. Não, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda escarnecedora. Antes o seu prazer está definido. Na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. O que ele está fazendo? Dia e noite ele está tendo comunhão com Deus, está se alimentando. E ao longo da vida dele, ele está tendo que gastar essa fé, está tendo que resistir, está tendo que... amém, a minha carne está querendo fazer algo, mas eu vou resistir, porque eu creio que Deus tem um plano e eu vou reconhecer a Ele e vou adorar dele, e você resiste, você está usando a tua fé. A tua fé sendo testada, e aí Deus te renova, e você vai andando, você vai acumulando fé. E você vai indo de fé em fé, de glória em glória. O que vai acontecer? Quando Jesus voltar, achará fé na terra, achará fé naquele que vai andando de fé em fé e glória em glória. Amém. 1 Coríntios 13 fala o quê? Sobre o amor. E ele diz assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Depois de tudo que for, voltar, passar, dores, rancores, amarguras, traições, amém, mentindo, disserem todo mal contra vós. Tudo que você lidar, o que tem que permanecer é fé, esperança e amor. Tem que permanecer em você. Isso é o sinal de que você está vivendo corretamente a vida na terra. Isso é sinal de que você está enxergando corretamente o mundo, a lógica do mundo, e está decidindo e tomando decisões corretamente. Fé, esperança, amor, gratidão, louvor, sempre. Amém? A tua vida cristã está crescendo, você está amadurecendo. Você passa pelo mundo, você lida com as adversidades, você leva, amém, rasteira. Amém? Mas daí passa o tempo, você está ali. Você está amando mais a Deus. Você está querendo dar mais perto de Deus. Você está se alimentando mais. Fé está entrando mais. E você está adorando a Deus. E você está... Amém. Esperança aumenta. Amém. A vossa esperança naquilo que está vindo diante de nós. Fé, o amor. Amém. Você recebe paulada após paulada e você continua perdoando e amando, estendendo a mão. Como você faz isso? Bem-aventurado quando os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos. Ou seja, como você se alegra nesse caso? Porque você enxerga o mundo e você enxerga e diz assim, o que é mais importante? A minha fé tem que estar intacta e é isso que Deus vem buscar. Ele quer guardar a minha fé. Então o que você faz? Ainda que a figueira não dê fruto, ainda que eu vou me alegrar em Deus, eu vou fazer o que é certo, amém? Porque eu quero chegar no final com fé, amém? Eu guardei a fé, o meu amor cresceu, eu não fiquei morno ao longo do caminho, mas amém? Meu amor por Deus é maior a cada dia. Amém? Então, como você faz isso? Como você consegue viver? Porque tudo o que o mundo faz é o contrário disso. Ele quer derrubar a tua fé, derrubar a tua esperança, derrubar a tua confiança, criar rancor, criar ódio no teu coração para que o amor se esfrie. Amém? Murmuração entre, você não consegue louvar, você não consegue perdoar isso tudo, você não tem tempo para Deus, você não tem tempo. Tudo o que o mundo quer. Então o que você faz? Você olha para essa situação e você traça uma estratégia. Qual é a estratégia que você vai ter?
eu vou viver e tomar decisões e me envolver em coisas que não afetem o meu amor a Deus, não afetem a minha fé, muito pelo contrário, me ajudem a continuar crescendo. Ou seja, o que Jesus fazia? Eu só faço e me envolvo naquelas coisas que o Pai me orienta. Então, se você pensar bem, ele era um ET no meio daquele mundo. E nós precisamos entender que nós vamos ser pessoas antiquadas para o mundo. Nós vamos ser diferentes. É impossível você viver a vida cristã se você quiser parecer com o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém. É a palavra de Deus. Não existe a possibilidade de você sonhar com uma vida que inclua o mundo e Deus no mesmo pacote. Se você tem esse desejo, amém, vai ser complicado. Não existe a possibilidade. É impossível agradar o mundo, querer o mundo e as coisas do mundo e querer o melhor de Deus. É impossível. É impossível. Então, como você analisa o mundo? É necessário que aquele que se aproxima de Deus e lide com Deus. Ele é o Criador, Ele pode tudo. Ele é o nosso Pai, Ele dá a bênção. Ele que dá para você enquanto você dorme. O mundo suga de você, te faz um escravo. São escolhas que você começa a ver. O Deus que cura, o Deus que dá paz, o Deus que transforma, o Deus que tem bons planos, que tem um futuro para você. Você escolhe a Ele. E o sistema do mundo que te atrai, te exalta, atiça a tua carne. Esse é o que o sistema faz. Ele atiça a tua carne, tu pode, você é capaz, você é mais que isso. Amém. Como é que vai deixar alguém se você é muito melhor que isso? Ele atiça a tua carne. E aí a palavra de Deus diz assim, a carne, quando ela atiça em você, você faz coisas que naturalmente, o que não é o que Deus queria que você fizesse, mas você escolhe fazer certas coisas. Então pensa bem, como você faz para viver nessa hora? Qual é a estratégia de vida? Se você acredita que Deus é o que Ele é, e que Ele tem um plano para a tua vida, e Ele tem o melhor para você, você escolhe Deus. Mas ao escolher Deus, você diz não para o mundo. E aí você entra nesse dilema. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Como nós vivemos? Como você vive nisso? Então, o teu homem natural, ele está no sistema, sendo bombardeado. E o teu homem espiritual está sentado nas regiões celestes e clama e deseja coisas superiores. Como você vive, amém, nesses dois sistemas? Então, olha o que Jesus diz. Colossenses 3 diz assim, portanto, eu vou ir um pouquinho antes, no versículo 20 do capítulo anterior, diz assim, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a essas ordenanças? Então, uma obra gloriosa da salvação é que nós somos libertos, amém, libertados do império das trevas, do sistema, amém, do mundo, com as suas paixões, concupiscências, amarras, amém. Aí no versículo, capítulo
3, versículo 1 diz, portanto, se fosse ressuscitado, então você morreu com Cristo, ressuscitou com Ele, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Então, olha a instrução da palavra de Deus. Você está no mundo, você precisa ir ao shopping, você precisa comprar, você precisa arrumar o teu cabelo, você precisa botar um sapato, você precisa botar uma roupa, você não pode andar pelado por aí, você tem que comprar, amém? Não pode andar pelado, você tem que comprar uma roupa, então você tem que ir na loja, você tem que comprar uma roupa, você tem que vestir. Certo? Mas, o que acontece? Você compra, você vende, você trabalha, você lida com o mundo, mas teus olhos, teu pensamento estão lá em cima. Ou seja, uma mente renovada, ela pensa como Deus pensa, ela vê a lógica de Deus, ela pensa como Deus quer, e você vive aqui. Então, olha a dificuldade que nós temos. Nós vivemos no mundo, mas nós temos que viver como se nós não dependêssemos e não usássemos esse mundo. Como você faz? Amém? Nós vivemos em dois sistemas. Então, a palavra de Deus nos exorta. Escolhe o sistema que você vai usar. É isso. Amém? Escolhe a moeda que você vai usar. Então, um dos exemplos interessantes que você pode ter é o seguinte. Vamos dizer assim, até bem pouco tempo atrás, e ainda o dólar é a moeda forte que se chama. Uma moeda forte que é o padrão do mundo. Todas as outras moedas se relacionam em termos de dólar. Entendeu? Preço Então, se o Brasil vai exportar algo para a China, é em dólar. Então, o que é? A moeda é tão forte que ela se tornou um parâmetro. Todos os mais se referem em relação a essa moeda. Ok? Então, por exemplo, você é brasileiro, pensa da seguinte maneira, você é um brasileiro nascido aqui, e você tem real na mão. E você vai viajar aos Estados Unidos. Ok? E lá ele não aceita o teu real, ele só aceita o teu dólar. Ok? Porque essa é a moeda forte. Então, o que você tem que fazer? Aí você está na véspera de viajar e você diz assim, você quer viajar, você vai gastar em dólar, mas você ganha em reais. É isso. Como você faz? Qual é o teu objetivo? O teu objetivo é trabalhar o melhor possível que você pode em reais, poupar, guardar e fazer, e converter rapidamente para o dólar. Ok? Certo? Porque na época de inflação, hoje ele vale 5, amanhã ele vale 5,50 e você está correndo atrás, é 6. Amém. Na véspera da minha viagem, eu não sei quando vocês já viajaram, mas você dá assim, e se ele vai ficar 2 vezes mais caro se eu não comprar agora esse negócio? Lembra como é que é? Porque uma moeda forte e uma moeda fraca. A nossa moeda é fraca. O que é uma moeda fraca? Você precisa trabalhar mais, ganhar mais, poupar mais para poder comprar $1. No fundo é isso. Ok? Então imagina, qual é a tua estratégia de vida? Tua estratégia de vida é o seguinte, eu quero aproveitar a minha viagem, eu preciso acumular o máximo de dólar possível, eu ganho em reais e estou comprando, é isso. Você vive em reais, mas teus olhos estão postos em dólar. Amém? É isso que você faz. Então, monta a tua vida em relação a isso. Você vive nesse mundo, mas teus olhos estão postos que um dia, breve esse dia virá, e você vai entrar numa realidade sobrenatural, onde a única moeda que vale é a fé em Deus, é a nossa fé. Então, o que você faz? Você vive em reais, mas você gasta o menos, se envolve o menos, porque o máximo que você quer é se envolver o menos possível nesse mundo, porque os teus olhos estão postos no altar, lá em cima, nas coisas lá do alto. Então, o que você quer? Você usa, você faz, você tem que comer. Até viajar você tem que gastar, você tem que comer. Eu lembro coisas assim.
Eu lembro de situações, nas primeiras viagens, você assim, ó, não come nada, nós vamos fazer jejum. Nós vamos fazer jejum, ninguém vai gastar nada para juntar o máximo de dólar possível, porque lá nós vamos aproveitar. Então você segura o máximo que você pode, tudo que entrar vai para comprar dólar. Primeiro, porque pode ser que ali na frente a gente não... a nossa moeda... e você precisa mais. E ao mesmo tempo é o seguinte, pessoal, vamos segurar um pouquinho, porque ali nós vamos entrar no paraíso. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E lá você entra, e aí o que você faz? Você entra no paraíso, o que você faz? Você muda a tua consciência, você esquece o real e o que vale é só dólar. E aí a gente acaba brincando e falando, meus filhos, por exemplo, e outros são assim, quanto vale isso em dólar? Amém. Esquece, porque senão você não vai gastar nada. Porque a tua moeda é tão fraca que você vai dizer assim, se você pensar nisso em termos, se você for e dizer, vamos dizer assim, ó, você custa 50 reais um tênis. E o dólar estava a 4 reais. 50 dólares vezes 4, 200 reais. 200 reais. Na véspera da viagem, 6 meses depois, o dólar estava 10 reais. E de 200 passou a 500. Aí você chega lá, com os teus 50 dólares, e diz assim, eu não vou comprar esse tênis. Ele era 200, agora é 500. Não, meu irmão, é os mesmos 50. É a tua moeda que está podre, não eles. E se você pensar em termos desse mundo, você não vai fazer. Se você pensar em termos da fé, você vai sempre querer acumular em fé. Porque isso aqui está indo de mal a pior, está deteriorando, amém, e estragando. O mundo inteiro jaz no maligno. Então, o que acontece, meus irmãos? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Pensa lá nas coisas do alto. Monta a tua vida para acumular fé na terra. Amém? Faz sentido isso? Então, pensa bem. Nós estamos em 2 sistemas. Se você abraçar os 2, você vai ficar confuso. Escolhe um. Escolhe a quem sirvais. Amém? Escolhe um. Eu vou basear minha vida em dólar. Amém. Pronto. Eu vou basear a minha vida nessa moeda celestial. Eu penso em fé, eu penso em Deus e eu monto Deus. Não importa o que eu estou fazendo aqui na terra, porque meus olhos estão em Deus. Mateus 16. O problema não é que o tênis aumentou de 200 para 500. O problema é que o tênis é o mesmo valor, é que a tua moeda se desvalorizou e está se deteriorando. Meu irmão, as coisas desse mundo estão se deteriorando. Não acumuleis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corrói. E nós estamos falando disso de uma perspectiva natural, sim, mas numa perspectiva espiritual. Não investe a tua vida nesse mundo, investe a tua vida no mundo por vir. Amém? E sabe o que acontece? Quando os nossos olhos estão fitos em Deus e nós montamos uma estratégia de vida com base no reino celestial, nós operamos com mais eficiência na terra. Amém? Se você vive e monta a tua vida em relação a um padrão mais superior, você lida com o padrão inferior facilmente. Se você monta a tua vida num padrão inferior, por exemplo, você vive para o hoje, para agradar as pessoas, para gastar, comprar e viver, comamos e bebamos que amanhã morreremos, você vive como se não houvesse amanhã, como não tivesse vida eterna, então você monta a tua vida assim, você parece que está tendo uma ótima vida. Só que, em relação àquela vida superior, você não vai conseguir acessar. Agora, se você busca o reino em primeiro lugar, essas coisas você consegue viver melhor. Amém. Amém? Jesus tem esse conversa com os discípulos. Quem as pessoas dizem que eu sou? Um é um profeta, um é isso, outro é aquilo. E aí ele diz assim, quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E aí, Jesus disse para Pedro, muito bem, Pedro, isso aí não veio da tua cabeça, Deus te deu, e tu é bem-aventurado. Quando Deus fala com a gente, temos que ficar felizes, amém? Amém? Quando Deus nos dá uma revelação, quando a gente tem um sonho, quando a gente está com um problema e Deus dá uma solução, amém? A gente fica feliz e aplaude, porque isso veio lá de Deus, amém? Você simplesmente senta e celebra e diz assim, Deus, obrigado, Deus, obrigado, eu estava empenhado aqui, e agora, eu tive uma luz, amém? Deus, isso é graça de Deus. Sempre que você tiver uma luz para abrir um problema, resolver, Deus te agraciou com isso. Celebra e honra a Deus. Aí Pedro se acha, né? Estou de bem com o patrão, né? Os outros discípulos, os 11 discípulos, aí Pedro, hein? Pedro, hein? Pedro, tá bom, hein? Tá sabendo das coisas. É assim que funciona. É assim que funciona. Tanto é verdade que os discípulos, eles ficaram de brabo quando os outros disseram, eu quero sentar à direita. Chamou a mãe de um. Chama a mamãe e pede para Jesus que nós queremos no teu reino sentar um à direita e à esquerda. Então isso mostra que eles são bem igual a gente. Amém. Chama a minha mãe, vai conversar com o professor, com o mestre, e diz para ele, no teu reino eu quero que os meus filhos, um sente de um lado, o outro do outro. E aí Jesus diz assim, sabe o que tu está pedindo? E aí os outros discípulos dizem assim, que vergonha. Aí eles falam que eles estavam conversando, que furada, hein? Então eles são que nem nós. Nesse caso, aí Pedro, hein? Sabe, tudo está de bem com, né? O Pedro se exalta. Aí Jesus diz assim, eu estou indo em direção a Jerusalém para morrer. E Pedro diz assim, Pedro chama Jesus à parte, olha como nós somos. Jesus, só um pouquinho. Como tu viu que eu faço parte do teu conselho, agora o Pai dá direto acesso a mim, né? Olha só. Tu sabe que recentemente o Pai me revelou algo? Amém. O Pai revelou a mim diretamente e eu pude te responder a uma pergunta difícil. Nesse caso, eu quero dizer assim, não faz assim que tu está errado. Ele chama Jesus à parte, ele diz assim, Jesus, acho que agora não está certo. E aí Jesus prontamente diz, arreda Satanás. Amém. Aí você vai do melhor profeta e cristão do planeta para um pobre pecador, amém? Que não serve para nada. Arreda Satanás. Amém. Isso jamais poderia ser dito nas igrejas de hoje. Mas Jesus não tinha problema. Arreda Satanás. E olha o que ele está dizendo. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque a tua mente não está focada nas coisas de Deus, e sim nas coisas do mundo. Se nós não definimos que a nossa mente pensar nas coisas do alto, nós vamos errar na terra. Pedro, tu está pensando errado, Pedro. Tu não entende. Tem uma tradução que diz assim, tu não sabe nada de como Deus funciona. É isso que ele está dizendo. Tu não faz ideia, tu não tem a mínima ideia como Deus age, o que Deus está pensando por essa decisão. Ou seja, quando a gente vai tentar enxergar o mundo e tomar uma decisão com base naquilo que eu acho, eu sei, eu posso, nós vamos errar sempre. Sempre nós vamos errar. Por quê? Porque a lógica do Pedro, o Pedro botou o botão dele e disse assim, ele não está com os olhos, como Paulo sugere ali, pensa nas coisas lá do alto, não daqui da terra. Aqui da terra, tu vai dizer, não vai para a cruz. Se tu pensar no plano eterno, no que Deus está fazendo, na volta de Cristo, no galardão, amém, na vida eterna gloriosa e no plano de Deus para a eternidade, no que vai acontecer depois e no galardão, você jamais teria falado isso. Ou seja, tem coisas que nós fazemos e tomamos decisões aqui, é porque a nossa mente está pensando na terra. E porque a nossa mente está pensando no céu, você acerta. Quando ela está pensando na terra, você erra. E a palavra de Deus para nós, e a exortação para a igreja nessa hora, você não pode flutuar entre terra e céu,
Porque o mundo está gerando isso, está uma confusão. Você quer o mundo, mas depois você quer o céu, você quer o mundo. Agora, mas nesse caso aqui o mundo está legal, esse aqui é ruim. Não, você tem que definir o que você quer. Você posiciona, isso se chama uma mente posicionada. Você marca ela e diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha mente está posta no autor e consumador da fé. Ele diz: você não vai conseguir viver se você não tiver os teus olhos fixos na linha de chegada e olhando para Jesus. Você vai tomar a decisão errada aqui. Quer ser sábio nessa hora? Olha para Jesus e dali age. Amém? Então o que está dizendo assim? Ô, Pedro, tu está pensando errado. Tu está pensando como uma pessoa carnal, como uma pessoa desse mundo, limitada, que está pensando só. Você tem que pensar com Deus. E essa é a conversa. Tu não faz ideia de como Deus trabalha. E, meus irmãos, nós precisamos conhecer a Deus. Eu quero conhecer os pensamentos de Deus, seus planos elevados. Amém. Isaías 26. Ou seja, se você mirar na terra e basear as tuas decisões nos apetites, a Bíblia fala assim, na concupiscência da carne, nas coisas atrativas do momento, nos influenciadores, nas coisas que estão te manipulando, tudo. Se você tomar decisão com isso, de comprar, vender, de prioridade, de horário, do que você faz primeiro, o que você faz, se você fizer isso, a Bíblia diz que você está caminhando para a morte. Por quê? Todas as decisões que são estimuladas por esse mundo, elas visam a tua carne. O mundo todo foi montado pelo inimigo para mirar na tua carne. Porque é o nosso ponto de fraqueza. A nossa carne é o nosso ponto de fraqueza. Porque a Bíblia fala que a nossa carne, a concupiscência da carne, os desejos, as paixões, eu quero, eu gosto, compra, vende, eu quero. E a nossa conexão com o mundo é a nossa fraqueza. E o inimigo monta todo o sistema dele para atiçar a tua carne. Gálatas diz assim: andai no Espírito. É a única maneira de não cair nessa. Anda no Espírito. Só andar no Espírito. Aviva a obra do Espírito no teu coração. Guarda o teu coração. Enche o teu coração da vida de Deus. Pensa nas coisas lá do lado. Fixa os teus olhos em Jesus, na cruz, na obra da cruz, no retorno de Cristo, à luz da eternidade. E vive essa terra com os olhos no céu. Vive essa terra com os olhos no céu. Dessa maneira, tu vai ter sabedoria e lidar com as pressões e vai poder comprar, vender e desfrutar. Porque a Bíblia diz, busca o reino em primeiro lugar e essas coisas vão encaixando. Agora, se você buscar essas coisas, você não vai conseguir acessar o reino. Porque você está dando vazão aos estímulos da carne. Tudo o que acontece ao nosso redor mira a tua carne. Mira a tua fraqueza. Ou seja, o que a Bíblia diz? Que nós precisamos sair desse mundo. Você vive nesse mundo, mas você não é desse mundo. Como você pode ficar isento às concupiscências, à pressão, mesmo vivendo? Você está 24 horas, não é verdade? Nós estamos 24 horas rodeados com tudo isso que nós estamos vendo. A única maneira é estar forte em Deus. É andar no Espírito, é o fruto do Espírito, crescer, 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 é estimular. O que acontece? O Espírito de Deus está estimulando a vida de Deus em nós. Amém? Estimula ao máximo a vida de Deus. Lê a Bíblia todo dia. Amém? Medita dia e noite. Põe os teus pensamentos. Quando a Bíblia diz medita dia e noite, ele diz não dá brecha para o inimigo botar algo na tua mente. Põe teus olhos em Cristo. Amém? E aí as pessoas vendem da seguinte maneira: mas se eu fizer isso, eu vou ser aí que eu vou ser um ET, e eu vou assim. Não, aí que é o contrário. Porque daí você reina de cima para baixo, daí você tem autoridade. Amém?
A única maneira de você ter autoridade e desfrutar desse mundo é se você fizer o caminho certo. Você busca o reino de Deus e daí de Deus você diz assim, amém? Deus vai te dando o trajeto. Isaías 26 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Sabe o que isso significa? O Senhor vai conservar você em perfeita paz, aquele cuja mente está focada em Deus. É isso. Tem uma tradução que diz assim, ele fixou, ele amarrou a mente dele, ele botou o seletor aqui do coração dele, está fixo em Deus. E agora é o seguinte, é a única maneira de você ter paz, a paz que o mundo não pode dar. O que nós fazemos? Nós queremos operar no mundo e tirar vantagem do mundo e achar paz. Nunca vai achar paz aqui. A paz, a perfeita paz está no seguinte, você saiu desse estresse desse mundo, você está em paz com Deus e dessa posição de paz com Deus você está reinando e agindo. Amém. Comprando, vendendo, tomando decisões. Romanos 8, mais alguns textos aí nós vamos tentar ir fechando. Romanos 8. Então, estou falando sobre essa vida no Espírito, eu só queria destacar esse versículo 13, de se viver de segundo a carne. Ou seja, se você atender os estímulos que o mundo está dando da carne, ele diz assim, caminhais para a morte. Ou seja, é uma espiral que não vai dar bem. Porque é isso que o inimigo tem. O inimigo tem uma intenção, roubar, matar e destruir. Atrair, jogar o charme dele, se aproveitar das tuas fraquezas, jogar o filé, você morde, ele pega, manipula, rouba, mata e destrói. É assim, essa é a realidade. Amém, essa é a realidade. Amém. Não tem como melhorar essa realidade. Amém. Essa é a realidade. Amém. Às vezes nós não queremos ouvir certas coisas. Mas pastor, não, isso são as boas novas do Evangelho. Nós temos um Deus grande que nos dá a capacidade. Se você escolher Deus e fincar os teus olhos em Deus, você vive nesse sistema diabólico. Amém. O sistema é desafiador, cada um de nós tem um monte de coisa. Mas é Deus que vai te instruir. Amém? Então o que você faz? No final da história, você tem que acumular em fé. Como você faz? Você acumula em amor, você acumula em fé. Essa é a moeda que você tem que acumular. É o sistema lá de cima. Amém? No fundo, de maneira prática, significa que passei 2 anos dessa pandemia, que foi um caos, mas a minha fé está mais sólida em Deus. Essa é a equação que vale, meu irmão, para você. Ok? Não vai pela onda do mundo, mas fulano de tal fez isso, fulano de tal, a empresa do fulano de tal cresceu, a carreira do fulano de tal. Isso não importa, meu irmão. O que importa é o seguinte, a tua fé estava mais sólida agora do que antes, isso é o que importa. Você é um vencedor, você ganhou, amém? Porque a medida não é na moeda desse mundo, amém? A medida que vale para Deus é na moeda celestial. E nós estamos sendo enganados medindo a nossa vida com a moeda desse mundo. Mas fulano tem um carro novo, fulano fez isso, fulano é próspero, ele foi promovido, fez isso aqui. Sim, mas o meu interesse é o seguinte, a moeda de fé que vale para Deus aumentou ou diminuiu? Não, nem tem. Meus irmãos. O que é que vale? Por isso é difícil. Se você não escolher qual sistema você opera, você vai migrando de um lado para o outro. Agora você quer isso aqui. Não, você escolhe. No final, então pensa bem, meu irmão. Nós tivemos 2 anos, acho que vai fazer aí 2 anos, foi março de 2020. Amém? O mundo levou uma bomba. Puf! É verdade. Tem gente rodopiando até agora, né? A economia do planeta está rodopiando até agora, o mundo todo. Tem, nesse exato momento, países como a Áustria e a Alemanha estão implementando
o lockdown de novo. É isso. E países que você admira que estão fazendo isso, que já experimentaram o nazismo. Se alguém devia não estar implementando isso, é isso. Estão esquecendo a história deles. Viu que não dá certo e viu o caos que deu, mas vamos fazer de novo. Então, pensa bem, meu irmão. Se você chega no ano, em novembro de 2021, e tua fé está mais sólida, o teu amor por Deus está maior, e você está firme na esperança, teus olhos estão em Deus, você é um vencedor, e é isso que vale aos olhos de Deus. É isso que vale aos olhos de Deus. Amém. Tá, mas e toda a injustiça, meu irmão, vai chegar um dia que Você lembra a história de Lázaro? Aquele mendigo e o rei? Um estava na pindaíba ali, fazendo tudo que é certinho, o outro. Depois, o jogo mudou. Olha só, o jogo virou. Muito jogo vai virar, meu irmão. Se permanecerdes na fé. Amém? Que é o que vale. No final da história, combati o bom combate, levei uma surra. Amém? Tenho chicotes, eu tenho as marcas do evangelho nas minhas costas. Traição, dor, dificuldade, noite sem dormir, choro e etc. e tal. Olha a história de Paulo. E ele chega no final, abandonado numa prisão em Roma e diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Para ele, teoricamente, o final dele foi um fracasso. Aí ele diz assim, qual é a lógica dele? Ele foi capaz de viver o cristianismo sem importar com as medidas naturais. Isso é distração pura. Aí ele diz assim, tanto é verdade que a fé dele estava intacta, que ele diz, eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Meu irmão, você dizer que completou a carreira é porque você, meu irmão, você ouviu de Deus, ouviu o plano, completou o plano e diz assim, eu completei a minha carreira que Deus mandou fazer. Amém. E senti a pressão e o custo que foi. Mas eu guardei a fé. E agora, pessoal, o meu galardão está ali na frente, a coroa da justiça, que Deus reservou, o reto juiz, aquele que, amém, põe tudo, depois ele acerta as contas. Ele vai me dar e ele vai dar. E está reservado para aqueles que amam a sua vinda. Isso é o que nós fizemos. Nós estamos com os olhos dele. Amém. Então você vive aqui à luz da eternidade. Então o que importa? Eu levei, amém, eu fui maltratado em lugar tal. O que você faz? Usa essa oportunidade para você crescer na tua moeda celestial. Investe. A minha fé aumentou, o meu amor, eu andei em perdão e eu estou andando. É isso que você faz. Você usa todas as oportunidades para crescer na fé, no conhecimento de Deus. Você ama mais a Deus, amém. Você louva mais, você murmurava, agora você está louvando mais. Estou louvando mais a Deus. Que legal. Mas a vida está um caos aí fora, mas eu estou louvando mais a Deus. Eu tenho mais esperança, meu coração está mais seguro, tem coisas boas vindo pela frente. Aí você não mudou nada, você está levando surra, amém? O vento soprando, e você está louvando mais, você está mais sólido, você está mais colocado em Deus, você diz assim, está amando a Deus, assim, Deus, como eu te amo, com tudo o que está acontecendo, como tu és bom para mim. Fé, amém, a tua fé está crescendo, você diz, não sei, de alguma maneira Deus vai achar uma solução e nós vamos andar, amém, nós vamos ver Deus se movendo, amém. É o que vale. Amém. Você tem que escolher. Você vai amontoar a tua vida com moeda mundana ou com moeda celestial? Amém? Na época de alta inflação, amém, te livra rápido da moeda do real, do cruzado, do cruzeiro, e compra moeda forte. Nessa época, é a mesma coisa. O mundo jaz no maligno e os dias estão cuidados. Amém? Te livra o máximo dessa moeda natural e enche as tuas aljavas. Amém? Da moeda celestial. Então, para a gente concluir, o alerta de Jesus para Pedro, você está pensando errado, Pedro. Teus olhos não estão fitos. E se você não tiver os olhos fitos no altar, no reino, nas coisas do reino, e lá em cima, você vai agir errado, você vai enxergar um mundo errado e vai tomar decisões erradas. E eu estava mudando o meu navegador e escolhi usar tal sistema lá.
Aí você põe tal sistema. Ah, legal, bacana. Aí eu recebi um e-mail que manda eu abrir. Aí eu recebi o e-mail e manda abrir e vai para uma página na internet. E nessa página vai para o navegador antigo. Aí eu escolhi o sistema novo e vai para o navegador antigo. Por quê? Porque o teu computador, os ajustes não foram feitos. Porque a partir de agora, o navegador padrão é este e não aquele. Então, eu posso ter um navegador funcionando que eu escolhi, mas o navegador padrão ser outro. Ou seja, qualquer coisa ele vai ir para lá. E é um pouco que nós muitas vezes somos. Nós não definimos qual é o navegador. Porque nós estamos aqui na terra, no céu, na terra, no céu, não está definido. Você define. Isso se chama define qual é o padrão da tua vida. E vai lá nos ajustes do teu coração e puf! Amém. Qual é o navegador? Padrão. Esse. Isso se chama os ajustes. Você define, você marca e aí, e a partir de agora, tudo que entrar vai ser filtrado por ali. E é isso que a palavra de Deus diz. Define no teu coração o que vai ser. E aí, anda nessa realidade. Amém? É uma âncora para nós nessa hora. Amém. É a nossa referência. Então, nessa jornada que nós estamos de navegar nesse momento e olhar assim, nós temos uma carreira a correr, nós temos um plano que Deus quer estabelecer, alguns aqui são novos, amém? Alguns aqui estão na faixa de 17, 18 anos, outros estão na faixa de 60, outros estão na 30, 50, não importa. Você precisa de um plano. E a minha oração para você é que você vai viver melhor nessa confusão que nós vivemos, se você definir qual é a moeda padrão da tua vida. Eu estou nessa terra para acumular. Eu quero chegar no final da minha vida, eu vou ter mais fé, mais amando a Deus, mais cheio de Deus, mais esperando. É isso. Mesmo que no presente momento eu tenha perdas. Porque você perde em termos locais, mas você ganha em termos, amém, eternos. E essa é a lógica que às vezes Paulo exorta, que as pessoas ficam confusas, que você escolhe Deus e tem perdas momentâneas. Sim, mas é exatamente, por nós vivemos nessa terra, você vai ter. Mas a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória.